transtornos mentais. A gente vai ver que esses estudos, a temática dele, ele vai e volta, sabe? Porque a gente desenvolve algumas falas, alguns ensinamentos, volta de novo, aprofundando, para que a gente possa compreender. É um assunto extremamente complexo, porque nós estamos falando do ser humano com as suas emoções, com seus sentimentos. Se a gente fizer uma análise mais profunda, nós somos seres humanos muito complexos, né? Cada um dentro da sua peculiaridade, cada um nas suas características, da sua forma de vida, na educação que teve na infância. Então, os valores de família, isso tudo interfere. Qual a família que a gente convive, que tipo de família, se é uma família equilibrada, se é uma família desequilibrada. Todos esses fatores, eles contam muito na nossa realidade como ser humano, como pessoa. Então, os transtornos mentais, ele afeta diretamente a capacidade do indivíduo de controlar suas próprias emoções, devido ao desequilíbrio provocado pelo sofrimento em que a pessoa se encontra. Então, é óbvio que a gente vai sentir, no momento que você sente essa dor, porque o desequilíbrio ele traz uma dor muito grande, e é uma dor que traspassa, porque é uma dor moral, é uma dor que ela chega ao ponto de ter uma dor física, e é uma dor que você não encontra um remédio, né, para passar essa dor, porque é a dor da alma. Então, o sofrimento é muito grande. E esse sofrimento, ele influi diretamente no nosso organismo, deixando o nosso corpo extremamente vulnerável, e é uma espécie de sobrecarga, facilitando o surgimento das doenças psicossomáticas. Então, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a postura que a gente tem perante cada acontecimento, cada evento que nós enfrentamos, isso aí torna-se uma sobrecarga muito grande. E na infância, pelo fato de não conseguir expressar, de não conseguir colocar para fora, isso aí vai acumulando, né? É um acúmulo de sofrimento. E, obviamente, que na vida adulta, mesmo a gente tendo uma compreensão, tem muitas coisas que nós não sabemos de onde vem. Tem momentos que a gente passa por uma tristeza profunda, angústias terríveis, e a gente busca essa informação de uma maneira que dá para compreender, e muitas vezes nós não temos essa resposta. Então, a ansiedade, a depressão são dois dos transtornos mais comuns e que podem gerar esses efeitos. Repetindo a fala de Divaldo Franco, ele comenta que 2023, 2024 e 2025, se não me engano, parece que eu falei na aula passada, que nós vamos ter um índice altíssimo de suicídio. E a gente está vendo, né, que as pessoas, principalmente os jovens, porque a angústia da depressão, a angústia dessa ansiedade, ela é tamanha que faz com que a gente perca o raciocínio, a razão, porque o que você quer é tirar essa angústia, é tirar essa dor de imediato. Então, é por isso que muita gente acha que o suicídio é o caminho. Então, a ansiedade e a depressão, como existem vários outros transtornos mentais, elas que estão nesse momento que aparece mais, porque eu hoje assustei, parece-me que são 450 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão e ansiedade. Eu vou confirmar depois, mas eu li rapidamente e eu até assustei com essa quantidade de pessoas que vivenciam essa problemática toda, que são doenças psicossomáticas. E pós-pandemia aumentou muito, inclusive a depressão em idosos, depressão em crianças, adolescentes, caracteriza-se como expressão sintomática pelas doenças psicossomáticas, como dores e desordem de origem emocional. Então, eu chamo muita atenção, pais, mães, né? Às vezes a gente vive nesse corre-corre da vida, nas nossas próprias preocupações, e chega em casa, a gente não dá atenção devida, qualquer coisa o filho está chorando, aí a gente acumula tanta problemática dentro do nosso lar, e às vezes a criança está ali gritando, né?
ó, tá doendo, mas eu não sei te falar onde que tá doendo, eu estou agoniado, eu estou angustiado. Então, quando criança começa a irritar muito, começa a chorar demais, começa a fazer birra, ela está chamando a atenção que alguma coisa está acontecendo. Então, eu acho que nós, que já estamos assim abrindo essas janelas de informações, é muito importante, filhos, netos, sobrinhos, pessoas que estão à nossa volta, que a gente tenha um olhar diferenciado para isso, porque nós sabemos que a desordem emocional ela está muito grande. Esse processo ele não é consciente e a confirmação de um diagnóstico ele não costuma ser simples, nós sabemos disso. Às vezes a pessoa tem problemas, procura médico, faz todo o check-up, não dá nada, mas tem dor de cabeça, tem dor no estômago, vomita constantemente, sente angústia direto. Então, assim, somatiza tanto as dores da alma quanto as dores físicas, até o médico entender e, através de vários exames, compreender que aquilo ali é uma doença emocional, leva um bom tempo e o sofrimento ele vai só se estendendo. Principalmente por se tratar de um diagnóstico de exclusão. E é verdade, estou com dor de cabeça. Então, vão fazer uma ressonância para ver se tem algum problema? Aí faz, não tem nada. Então vão tentar outros exames. Então, vai excluindo, a medicina ela vai excluindo até chegar no processo, não, isso aqui é emocional. Ou seja, todas as outras possíveis causas devem ser investigadas e excluídas antes. Então, a gente percebe que está muito difícil, até mesmo para os médicos, para poder entender. Eu estava conversando certa época aí com alguns médicos, eu falei assim, é engraçado, as pessoas começam a ter o mesmo sintoma, desinteria, vômito, um pouco de febre, aí vai para o hospital. Aí o que eles falam? Você está aí, está com a bactéria, ou então é virose. Virose, mas que virose é essa? Virose de quê? Proveniente de quê? Então, são tantas situações que você não sabe se é virose, você não sabe se isso é emocional, né? se isso é a dor da alma que já está atingindo o corpo. Então, são tantas informações e nós temos que conviver com isso até a gente conseguir realmente ter uma abertura, ter um entendimento. Isso me reporta muito para a psicanálise, quando a questão da histeria, né? Que era muito normal naquela época, histeria, era doença do útero. Então, são situações que a criança vivenciava no útero, e naquele momento ela começava, então, a ter as crises histéricas, que chamava histeria. Essa crise histeria, quantas pessoas foram colocadas dentro dos manicômios, foram tratadas com choque, com remédios que apagavam, e ninguém sabia explicar. Hoje nós sabemos que já não é mais dessa forma. Mas até conseguir ter uma ciência que acompanha, que faz um planejamento, que encontre uma resposta de fato dentro de experimentos, dentro de uma experiência, as pessoas sofrem muito. Ou por que não falar nós sofremos muito até encontrar uma resposta devidamente correta, né? Então, esses transtornos de somatização, o processo, a pessoa costuma sempre colocar múltiplas queixas físicas. Aí só assim, mas que pessoa chata, todo dia a pessoa reclama de uma coisa, vive de mau humor, tá com dor de cabeça, tá com dor no braço, tá com dor na perna, a coluna tá doendo, tô com dor no pescoço, tô com peso no ombro, tô sentindo que minha energia tá acabando, o estômago dói, tô tendo crise de vômito. Aí você vai começando a analisar o tanto de situações, é uma desordem emocional, física, psicológica. Então, diferentes locais do corpo começam a apresentar. Aí a gente fica encabulado, relacionado à nossa filosofia espírita, como que a coisa acontece, né? Ela vem sutilmente, nós vamos adentrando a esse caminho, não buscando, não encontrando portas ou janelas para escoar todo esse sofrimento. Isso vai avolumando de tal forma que, quando vem como se fosse uma enxurrada, né? E aí a gente consegue entender as doenças, as alterações orgânicas. Geralmente, os sintomas intensificam quando a pessoa se encontra em situação de estresse ou então com a pressão emocional muito grande, né? Uma preocupação,
excesso de preocupação, PA, pensamento acelerado. Então, são tantas coisas que nós estamos vivenciando nesse mundo atual que a gente, às vezes, não dá a atenção devida que a gente merece, né? Então, não existe uma causa única para o desenvolvimento de uma doença psicossomática. Então, aí está o fio do novelo, né? Porque são tantas pontas que você não sabe aonde que eu pego, por onde que eu começo. Então, vai ser através da exclusão de outras doenças que têm, às vezes, o mesmo sintoma. Seu desenvolvimento depende de uma predisposição pessoal e orgânica, em como o corpo e o psicológico interagem e reagem frente a certas condições ou a situações de vida. E o mais interessante é que, pelo fato de sermos únicos, né, ter a nossa individualidade, e cada um tem uma forma de viver e de enfrentar os problemas. Tem pessoas que são mais fortes para a dor, tem outras que são, né, muito assim, qualquer coisa já quer um hospital, eu quero um médico, tá doendo muito. Então, assim, cada pessoa tem uma forma de enfrentar. E isso dificulta muitas vezes. Então, tem pessoas que tudo ela corre para o hospital. Tem outra que, não, eu vou tomar uma coisinha aqui, vou tomar um chá, eu vou dormir, vou tomar um calmante. E vai levando. E, às vezes, esquece de dar uma atenção devida. É por isso que, nesse momento atual, está tão em voga a questão dessas terapias novas que estão aparecendo, de você ouvir uma música, de fazer uma caminhada, de buscar uma academia, de fazer meditação, de ter contato com a natureza, andar descalços, abraçar árvore. A gente escuta tanto isso e a gente fala assim, meu Deus, mas como? Por quê? E a gente está interagindo agora nessa nova vida, sabe? Pelas dores da alma que é tão intensa. Então, você começa a sentir que a mãe natureza, ela nos proporciona esse bem-estar, essa paz, o canto dos pássaros, essa tranquilidade que seja mental por alguns momentos, faz com que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos, tá? Dores constantes sem causa orgânica podem ser o início das doenças psicossomáticas. O estresse gerado por essas emoções negativas afetam a capacidade de coordenação cerebral, o que impede a liberação das substâncias importantes para o necessário ajuste da fisiologia do nosso organismo. E as doenças psicossomáticas, elas afetam diretamente o nosso sistema nervoso. Então, tem um gráficozinho aqui para a gente poder ver, né? O ciclo vicioso das psicossomáticas. Então, a gente vai começando a olhar, cérebro interpreta e provoca mudanças no corpo, essas mudanças facilitam as doenças e alterações do corpo, essas doenças e alteração no corpo são um novo acontecimento, e esses acontecimentos, tanto externos quanto os fatos, e externos, que são as vivências, então começa a gente vivenciar, né? Essa situação. E a gente muitas vezes até acostuma, sabe? Infelizmente, a gente acostuma. Falar, eu tenho enxaqueca, tenho uma dor de cabeça, às vezes uma crise próxima da outra, ou uma vez no mês. Aí fica quietinha naquele dia, não estou aguentando ver luz, eu estou precisando de silêncio, dopa ali com os remédios e fica quieto. Acalma, passa. Quando você assusta, isso aí não é mais uma vez no mês, passa a ser uma vez na semana, de repente 2 vezes. Isso vai afetando. Então, as nossas dores físicas é uma forma de chamar a atenção. Alguma coisa não está bem. Tem algo que está me chamando a atenção no meu emocional que está afetando o meu organismo. Então, a somatização desses fatores de ordem emocional e também de ordem física resulta em um ciclo vicioso que se manifesta por meio de dores e de múltiplas doenças físicas. Se não adequadamente tratados, essas complicações podem evoluir gradativamente e comprometer a saúde do indivíduo de forma cada vez mais intensa, né? Percebe-se ainda que percebe-se então que ainda que não sejam bem esclarecidas
A origem das enfermidades psicossomáticas tem como base as causas emocionais e os distúrbios psicológicos a elas associadas. Gente, a nossa mente é tudo. Tudo está na mente. Nós somos o que nós pensamos. Então, essa situação de estudar, de evoluir, de melhorar, de aprender a tolerar o outro, aprender a perdoar, aprender a ver no outro um irmão, o que a doutrina sempre nos coloca para a gente ter esse caminho mais suave, mais leve, é um grande remédio, porque a gente vai conseguindo dissipar, né, essa intolerância, essa falta de perdão, essa falta de compreensão. E a doutrina nos traz o exemplo do Cristo, conviver com todos, mas saber respeitar as diferenças que cada um tem, conseguir entender os defeitos que cada um tem, porque, afinal de contas, todos nós ainda estamos em fase de construção, nós somos casas inacabadas, né? E que precisamos um dos outros. E essa intensificação de união, de convivência, uns para com os outros, nas suas diferenças, isso é muito válido para que a gente possa exercitar em nós o que nós ainda temos, que é de negativo. Porque aprender a tolerar é porque eu sou muito intolerante, eu preciso aprender o que é tolerância. E isso faz a transformação de cada um de nós. É um exercício diário, constante. E o exemplo que o Cristo sempre vem nos acalentando, né? Vem nos chamando a atenção, amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente abrir essa frase, nós vamos encontrar nessa frase grandiosos ensinamentos. Amar o próximo como a si mesmo, porque para eu me amar, eu tenho que compreender esse sentimento, eu tenho que acalentar a minha alma perante as minhas dificuldades, as minhas mazelas, eu tenho que ter um autoconhecimento de quem verdadeiramente eu sou. E quando a gente faz todo esse processo, é mais fácil você olhar o outro, porque você tem uma vivência que o outro também tem. Aí você fala, nossa, mas eu preciso compreender essa dificuldade que o meu irmão tem. Eu já passei por esse processo e é difícil, né? Assim como os vícios, a gente fala, nossa, para de fumar, é tão fácil. Não é tão fácil, é um vício. Ali existem substâncias no corpo, tem situações que a pessoa já coloca, é meu amigo, na minha aflição eu fumo, parece que eu melhoro. Na verdade, piora, mas a sensação que ele tem é essa, e a gente tem que respeitar. Fulano é um fraco, fulano é alcoólatra. Não, a gente tem que saber entender que cada um tem a sua dificuldade. Assim como no nosso dia a dia, tem pessoas que têm uma facilidade de explanar sobre a sua vida, de expor os seus problemas, tem outros que se calam, se trancam e jogam a chave fora, tem uma dificuldade enorme de falar de si mesmo. E nós precisamos respeitar. Tem pessoas que são dóceis, amáveis, tem outras que são mais fechadas, mais ignorantes, mais embrutecidos. Mas em cada um de nós mora um ser humano, mora uma centelha divina. É por isso que a célula família ela é tão importante. É um pai e uma mãe com os irmãos que têm umas diferenças. Essas diferenças faz com que a gente proporcione um caminhar de mudança, de transformação. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses distúrbios emocionais, aos distúrbios psicológicos, a essa associação de sentimentos que vivenciamos. A sobrecarga, a falta de equilíbrio entre a vida pessoal, o problema profissional e amoroso podem afetar tanto o físico quanto o emocional do ser humano. Gente, é coisa que são externas. A falta de equilíbrio, eu estou desempregada, não tenho como pagar minhas contas. Isso desequilibra, sim, muito. É uma preocupação constante. Você deita e levanta com aquela mesma preocupação. As contas estão vencendo. De onde que eu vou tirar dinheiro? Eu não consigo um emprego. Desequilibra.
a questão profissional, a falta de realização, uma questão amorosa, né? Uma separação, uma briga de namorados, o problema familiar, discussão entre pais e mães, entre irmãos, entre vizinhos, entre amigos. São situações que nós vivenciamos e isso afeta o nosso emocional, afeta o nosso físico. Afinal, somos seres humanos e precisamos nos respeitar. Aquela tristeza que tomava você de vez em quando, ela se torna mais frequente e quando se percebe, já não quer mais sair de casa, já não vê mais gosto nas coisas, em fazer coisas diferentes. Não tem mais vontade de me arrumar, não tem vontade de ir no salão fazer minha unha, vem aniversários, me convida, eu não tenho vontade, eu não tenho vontade de sair, eu não quero ver ninguém, eu tô até aqui, não estou aguentando ficar batendo papo. Então, a pessoa ela vai encontrando resposta para essa tristeza. E aí, o que ela vai fazendo? Ela vai se fechando, ela vai se enclausurando. E essa tristeza ela vai tomando um rumo maior, ela vai avolumando, a ponto de daqui a pouco estar dentro de um quarto trancada. Não quero saber se tem sol, não quero saber se tem chuva, se tem noite. Aí entra o processo de depressão. E depressão é uma doença que nós precisamos dar uma importância muito grande. Não é frescura, gente. Por muito tempo achou que depressão era frescura. Quantas vezes escutei, eu não tenho tempo de ter depressão, porque eu trabalho muito. Quer dizer, e aí? Como é que fica se uma hora te pegar? Você vai falar o quê? Então, a gente tem que saber, fulano está depressivo, vamos dar amor, vamos dar carinho, vamos conversar, vamos aproximar, para que a pessoa não se sinta só. Porque quando você entra num processo de depressão, é uma tristeza profunda, é um sentimento de insegurança, é se perder de si mesmo, é perder a sua identidade. E aí a gente vai cortando os laços com os outros, sai até das redes sociais, não tem paciência para conversar com ninguém, porque a dor está tão intensa que ele enclausura, enjaula. Eu acho que é uma palavra que dá certo, enjaular dentro de si próprio. E precisa de ajuda. Precisa conversar para que a pessoa entenda que nós precisamos de um especialista na área emocional para nos auxiliar passo a passo, para que possamos sair desse marasmo, sair dessa tristeza, dessa angústia. Então, precisamos mudar o nosso olhar para as questões da depressão. A depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que isso tem muito a ver com as questões de obsessão, tem muito a ver com vidas passadas. São quartos escuros que ainda não conseguiu, a pessoa não conseguiu fazer com que ela entrasse no processo de consciência. É uma acusação, é um sentimento de culpa, e que você não sabe por que tem esse sentimento. Então, o estudo de si mesmo é abrir as nossas arestas, é encontrar resposta para as nossas indagações. O surgimento dessas doenças admitem certa complexidade, pois elas podem desencadear dores generalizadas. Entretanto, esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica, já que nos exames de confirmação diagnóstica não aparece nenhuma doença que causa esses sinais. Olha que coisa, gente. Aí a pessoa, quando está passando por todo aquele processo, não, eu vou fazer um exame que eu vou conseguir decifrar o que está acontecendo comigo. Aí faz baterias e baterias de exame, tudo normal.
diagnóstico, você não tem nada. Mas, doutor, eu estou passando muito mal. Mas, aparentemente, você não tem nenhuma doença. A doença é da alma. Nós ainda não temos uma medicina que faz o raio-x da alma. O único ser que nós conhecemos que faz um raio-x da nossa alma chama-se Jesus. É por isso que a religião, é por isso que a ligação do Criador com a criatura, é por isso que ir a um templo, seja ele qual for, qualquer religião, é importante, porque a fé é o exercício diário da convivência para com Deus, da convivência para com Jesus. E quando abaixamos os nossos olhares perante os acontecimentos diários, e que nós não temos o acalanto, nós choramos. As lágrimas é justamente o momento que você já está sobrecarregado. Ela vem para aliviar. O choro é benéfico quando é o choro da alma, que seja de alegria, que seja de tristeza, mas é como se você precisasse esvaziar a sua alma desse sofrimento intenso. A homem não chora, o ser humano precisa chorar. Há uma necessidade de esvaziar-se, de se sentir bem, de colocar para fora, em lágrimas, aquilo que as suas palavras não conseguem conceituar e reconfigurar. Então, o surgimento dessas doenças, a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que ter muito amor. Nós, que somos coordenadores de uma casa espírita, e que fomos chamados a atenção N situações, N vezes, acolher, saber acolher a quem ali chega. Pessoas que adentram um centro espírita com o coração em lágrimas, em um sofrimento tremendo, em tristeza, em depressão, em ansiedade, em dores da alma, que não tem condições nem de explicar, porque não encontra vocábulo que exprime aquela dor. Então, isso é da nossa responsabilidade. E uma vez que a gente entende a nós mesmos, nós passamos também a olhar o outro com esse mesmo olhar, de atenção, de carinho, de amor, de estender as mãos e auxiliar. Adentre, vem, vamos ouvir o evangelho, vamos tomar um passe, vamos tomar uma água fluídica, vamos rezar, vamos fazer o culto no lar. Isso é de suma importância. É uma necessidade de estar só, mas ao mesmo tempo estar envolvido pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos anjos guardiões, pela nossa mãe Maria, por Jesus, pelo nosso Pai, o Senhor da vida. Nós somos criaturas e que sempre temos necessidade de religar ao Criador. São gatilhos que são acionados e disparam em forma de dor. Então, a pessoa fala assim, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão e eu tenho síndrome do pânico. E eu não quero ir para a rua, porque eu tenho medo de ter uma crise de síndrome do pânico na rua. Como é que eu faço? E por que que essas crises, ela aparece do nada? Você está ótimo, de repente você está tendo uma crise. Existe algo, então são os gatilhos que são acionados. Isso traz um medo imensurável. Medo de morrer, medo de cair ali no chão, de não ter ninguém para te assessorar, de não saber onde que você mora, de não poder avisar a sua família. São tantas coisas que passam na cabeça de um ser humano quando esse medo e essa insegurança passa a ser companheiros diuturnamente, que a gente não tem noção dessa dor. A gente não tem noção da situação que vivencia um ser humano quando ele está com essa doença, que é uma doença da alma, que é uma doença que não se explica, não tem uma causa. E a gente fica cuidando do efeito, mas a gente precisa buscar a causa. Mas, graças a Deus,
A medicina, em todos os aspectos, ela tem caminhado em passos largos e tem acentuado muito as pesquisas que releva esse assunto, que reverbera novos entendimentos, que aparecem pesquisas. Nós já sabemos como tem nos Estados Unidos em relação às pessoas que escutam músicas, as pessoas que tomam passe, as pessoas que tomam água fluídica nos hospitais, a facilidade que ela tem de curar em relação àqueles que não têm essa atenção ou que não passa por esse processo. A gente vê isso nas plantas. Pega uma planta e conversa com ela todos os dias, abençoa aquela planta, traz para ela alegria, e deixa outra no cantinho lá reservada e coloca só coisas negativas, você vai ver a diferença. A Mãe Natureza, ela é um livro aberto de ensinamento para nós humanos, para nós cristãos, para nós que estamos nesse processo de desenvolvimento, de construção, nessa caminhada com Cristo. Então, esses gatilhos, eles são acionados e ele dispara em forma de dor. É muito triste, minha gente. É muito triste. Só sabe falar desse assunto pessoas que já vivenciaram. São dores terríveis. São dores que nem o choro consegue aliviar. Há uma necessidade de você ter um amparo de um médico que entenda, que compreenda o cérebro, a mente, né? É os neuros, para que ele possa dar o remédio para você fabricar a substância que traz a alegria, que traz o bem-estar, porque nesse processo dessa somatização e dessa doença, nós paralisamos de fabricar essa substância que nos traz a alegria, o bom humor, o bem-estar, porque a tristeza, ela é ininterrupta e a gente perde a vontade de viver. É muito interessante quando a gente começa a olhar para o outro e se ver. Eu nunca tive. Ótimo, que maravilha, glória. Mas se tiver alguém do seu lado que tem essa doença, seja cauteloso, seja caridoso, seja fraterno, tenha palavras boas, não critique o que você não conhece. Porque a pessoa já está ali num sentimento de culpa. E quando ela tem uma crise ou ela coloca alguma coisa, ela recebe flechada. É a mesma coisa de você ter alguém que está atropelado e você ainda pisa por cima. E a vida nos ensina que é necessário amar o próximo como a si mesmo. Eis aí o grande ensinamento de Cristo. Eu vou paralisar aqui, né, as principais causas das doenças psicossomáticas. A gente vai entrar, vai entender esses gatilhos, as deficiências que temos, as questões emocionais. Gente, se fizermos uma linha de tempo de quem somos, da geração, do primeiro momento, do encontro do espermatozoide com o óvulo, da formação desse ser, dessa centelha divina, que tem a oportunidade de vir para esse planeta, e fizeram uma linha de tempo aí de 60, 70, 80 anos. Imagina esse histórico, com as nossas convivências, com as nossas personalidades formadas pelos processos da reencarnação, com os valores de família, com a nossa própria personalidade, com as nossas mazelas da alma, com todas as dificuldades que ainda temos para entender, de fato, o que é a vida na sua essência, da nossa ignorância. São histórias que
cada um de nós temos. Que se formos escrever das novelas lindíssimas, mas muitas vezes muito triste. E eu vou deixar hoje, para quem tiver oportunidade, assistir um filme que eu assisti ontem, que chama O Caminho da Felicidade. Se alguém assistiu, ótimo. Mas quem não assistiu, assista, para ver o que é uma dor de um pai, um trabalho, uma vida, uma correria. É uma história verídica. Assistam. E a gente vai entendendo as doenças psicossomáticas de uma criança que passa por tantas necessidades, por tantas dificuldades, e a forma que o pai trata a criança. Então, para mim, ontem foi à noite, quando eu fui assistir esse filme, eu fiquei assim, pasma, eu fiquei parada, porque eu assistia e minha cabeça a mil, fazendo todo esse levantamento das doenças psicossomáticas e entendendo o processo do ser humano. Em especial quando as lágrimas desciam tanto no filho quanto no pai. Que dor, que dificuldade. Mas também, ao mesmo tempo, é um filme de autoajuda, mostrando que a perseverança, que a paciência, que o amor e correr atrás dos sonhos é muito válido. Tá? Então, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo o nosso querido Natécio França, nosso amigo de todas as horas, esse coordenador desses estudos. Agradecer a espiritualidade maior que nos acolhe naquela casa de amor, na casa de caridade, aquela casa quando se abre os portões, tanto portão físico quanto espiritual, a gente adentra e sente a energia que acalma, que acaricia, que estanca lágrimas, que abraça, que acolhe através da egrégora daquela casa. Casa que nos recebe e nos ensina e que nos reporta sempre ao caminho do amor. Agradecer os nossos lares, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Somos todos caminheiros do tempo e do espaço. Somos professores e alunos de cada um de nós na vida. Agradecer a irmandade do corpo físico que coordena e os voluntários que estão ali sempre presentes para manter aquela casa de pé, para que a casa possa caminhar e cada vez mais angariar pessoas, seres humanos nas suas intensas dores. E pedimos, Deus, que abençoe a todos nós, abençoe o nosso planeta, abençoe o nosso Brasil, que as pessoas sejam mais pacientes, tolerantes. Confiemos que Jesus está com o timão na mão, essa grande nave chamada Mãe Terra. Nós temos o nosso governador, que está à frente de tudo, tudo sabe tudo que vai acontecer. Nos entreguemos ao caminho da construção, da caridade, da esperança. E assim, gratidão a todos pela paciência, pelo amor e pelo carinho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos.